Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês entenderem quem eu sou, da onde vem esse trabalho e também da onde vem o olhar que eu trago para esse curso. Então, sou psicanalista, neuropsicanalista, mandala terapeuta, arte terapeuta e trabalho há mais de 6 anos aí com atendimento de crianças, adolescentes, adultos, idosos. A minha formação como psicanalista foi pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, né, o IBCP. E foi uma formação presencial, a Vi estava lá comigo, né, na mesma sala. E eu gosto muito de falar sobre essa formação porque ela foi importante para construir a maneira como eu trabalho hoje. Então, a formação psicanalítica, ela se sustenta, como vocês sabem, pelo tripé, né, o estudo teórico, análise pessoal, supervisão clínica. Então, além das aulas teóricas, dos seminários, dos workshops, nós tínhamos 2h30 de grupo por semana, além de 50 minutos de análise individual semanalmente, e também a gente entrou na prática clínica, quando a gente começou, a gente teve supervisão dos atendimentos. E eu considero essa parte muito importante porque a gente não aprende a escutar o outro somente estudando a teoria, a gente também precisa olhar para o nosso próprio processo e ter ali um espaço de supervisão para pensar a prática e a condução dos atendimentos e também daquilo que pode estar escapando do nosso olhar. E aí foi justamente durante essa formação no IBCP que eu tive o meu primeiro contato com mandalas. Foi um dos meus professores, chamava Wilson Buran, né? Ele realizou um workshop de mandalas dentro da própria instituição e eu participei daquela experiência que despertou a minha curiosidade. Então, aí eu queria entender melhor o que tinha acontecido naquela experiência, o que existia atrás, né, por trás daquele curso, daquele recurso também, que era a mandala, e de que maneira que aquilo poderia ser utilizado dentro de um processo terapêutico. Então, eu fui procurar uma primeira formação em mandala terapia de 40 horas com uma psicanalista didata. E aí aquilo que começou como curiosidade foi crescendo, e aí eu percebia que eu queria estudar mais, que eu queria compreender melhor o processo, os simbolismos, as possibilidades terapêuticas da mandala. Aí depois eu fiz uma segunda formação livre em mandala terapia, e dessa vez de 360 horas. Então a minha relação com mandala terapia já vem sendo construída aí aproximadamente há uns 6 anos. Mas se eu for considerar a minha vivência pessoal, né, e aí seriam 8 anos. Então ela não ficou só no campo da formação ou da teoria, né, e eu também fiz supervisão com essa professora que era psicanalista didata, né. E ao longo desse tempo eu fui incorporando ali a mandala à minha prática e hoje eu recuso, né, utilizo esses recursos de mandala terapia tanto nos meus atendimentos clínicos quanto nos meus atendimentos institucionais. E depois da minha formação em psicanálise, eu fiz a formação em neuropsicanálise pela FATEB, e foi uma formação que ampliou a minha base e me permitiu aproximar ali alguns conhecimentos que já trazia da psicanálise, de estudos relacionados ao cérebro, às emoções, ao comportamento e ao funcionamento psíquico. E eu tenho também uma formação superior em práticas integrativas e complementares, e eu sempre explico um pouquinho do que é essa formação, porque muita gente ainda não conhece. Então, de forma bem simples, uma formação que compreende ali, ela é voltada para as práticas integrativas de cuidado e de promoção da saúde. Então, ela traz justamente essa possibilidade de olhar para a pessoa de uma maneira mais ampla e de conhecer ali diferentes recursos que podem contribuir para o cuidado e também para o bem-estar. Só para vocês terem uma ideia, lá tem arte terapia, tem musicoterapia, tem cromoterapia, tem dança circular, tem aromaterapia, né, que são matérias assim que eu gostei mais, que eu me identifiquei mais, mas tem outras práticas, tipo reiki, florais, medicina chinesa, entre outras. E aí essa formação tem muito a ver com a maneira como eu trabalho hoje, né, e hoje eu gosto de integrar recursos, mas sempre pensando primeiro na pessoa que está na minha frente. Então não é simplesmente ter várias ferramentas e sair utilizando todas, é entender quem é a pessoa, qual é o momento dela, e qual o recurso que faz sentido naquele processo. Eu também tenho uma formação livre em arte terapia, que eu já concluí, de mais de 360 horas, e ele tem um aporte em... tenho de arte terapia e de mandala terapia com aporte em arte terapia. E mesmo tendo essa formação e utilizando a arte terapia ali nos meus atendimentos, eu quis continuar estudando. E aí, por isso, também hoje eu estou fazendo a pós-graduação em arte terapia pela Anhanguera, né?
também estou fazendo a pós em saúde mental e desenvolvimento humano pela PUC. Então foi uma escolha que eu fiz justamente para fortalecer e solidificar esses conhecimentos que eu vinha construindo através da formação e também na parte prática. E aí eu acredito que a gente tem numa formação e considera aquele conhecimento por encerrado. Quando a gente começa a colocar aquilo ali em prática, vão surgindo outras perguntas, né? Aparecem situações ali que a teoria ela não consegue prever completamente, e aí a gente percebe coisas que ainda precisa estudar e volta para a teoria com outro olhar. E aí eu tenho também capacitação em traumas emocionais, né, pelo Centro de Estudos Avançados em Psicologia, além de outras capacitações, né, voltadas ali para a área de ansiedade, regulação emocional, práticas de autorregulação, atendimento de criança e adolescente, e também para o trabalho com contos, né, tanto da parte da psicanálise quanto da psicologia analítica, que é a psicologia que a gente chama de psicologia junguiana, né, mas o nome correto é psicologia analítica. Então, hoje, uma parte muito importante da minha atuação, ela acontece num centro de reabilitação, onde eu trabalho com pessoas adultas, mas com deficiência intelectual, física e múltipla. E aí esse trabalho tem sido uma experiência bastante rica para mim, porque reforça uma coisa no qual eu acredito bastante, né? A gente precisa olhar primeiro para a pessoa, depois para o recurso. E aí, quando eu trabalho com arte-terapia nesse contexto, por exemplo, nem sempre é simplesmente chegar com uma atividade pronta e aplicar. Eu preciso pensar quem é a pessoa, como que ela se comunica, o que ela consegue fazer, o que precisa ser adaptado, que material faz sentido para ela, como que eu posso facilitar essa experiência sem fazer por ela. Então, muitas vezes eu adapto materiais, propostas, formas de comunicação e até mesmo a maneira de conduzir uma atividade, considerando as necessidades das pessoas, mas também principalmente a potencialidade delas. Então, por exemplo, tem uma que ela é cadeirante, ela pouco mexe o dedo e pouco fala, né? A gente se comunica mais pelas pranchas de comunicação. E ela faz a mandala com massinha. Ela gosta muito de cores, a grande expressão dela está nas cores e na autonomia, né, dela poder fazer esse trabalho. Então, eu também tenho essa experiência lá, né, nesse lugar eu tenho uma experiência interdisciplinar legal e presente, né, porque tem troca ali com fisiatra, com psiquiatra, com enfermeiro, psicólogo, assistente social, com profissionais de recreação, com educadores físicos, com fisioterapeutas, e isso vem ampliando bastante a maneira de eu pensar o cuidado, porque a prática, a gente percebe que nenhuma área consegue sozinho olhar para todas as dimensões de uma pessoa, né? Eu também tenho experiência como professor e palestrante aqui na RNA, né, trabalhando ali com os estudantes e profissionais da área, e também fiz condução de oficinas terapêuticas com idosos, comecei em 2024, né? Até esse momento, e fiz também parte da SOU Saúde Integral, né, que é um trabalho muito bonito, atuando ali como facilitadora, né, de oficina e palestrante, né, principalmente no cuidando de quem cuida, né, e ali a gente tinha a presença de diversos profissionais. Na minha área clínica, institucional, eu gosto bastante de integrar esses recursos. Então, a psicanálise ela é uma referência importante de estrutura para entender ali o que aquela pessoa está precisando, o que ela está demandando, né? Até mesmo como o estado mental e emocional, né? Vindo ali para uma linha mais bioniana, né? E da neuropsicanálise, da mandala terapia e da arte terapia, eu também utilizo escrita terapêutica, meditação, contos, práticas de regulação emocional. E também sou autora de 3 e-books voltados ali para a área de bem-estar emocional, autocuidado e escrita terapêutica. Então, apesar da gente estar aqui numa formação especificamente em mandala terapia, vocês vão perceber que eu não penso na mandala como uma ferramenta isolada, né? Para mim existe uma pessoa antes da mandala, existe uma história e existe um momento de vida. Então existem coisas que essa pessoa consegue colocar em palavras e existem outras que talvez ela não consiga, mesmo que todas as funções cognitivas, verbais e físicas dela funcionem. Então, muitas vezes a imagem, a cor, a forma, o símbolo, ela vai expressando alguma coisa antes mesmo que a gente consiga organizar aquilo verbalmente. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, não hoje, né, porque hoje é mais o início, né, a gente está esquentando aqui para depois aprofundar mais. Mas exemplos de estados psíquicos ali através da mandala de forma muito diferente uma da outra.
E tem uma coisa interessante ali na minha própria história ali com as mandalas que acabou influenciando bastante a maneira como eu pensei essa formação. Então, quando eu conheci a mandala no workshop lá no EBCP, ninguém começou me dando uma aula teórica sobre aquilo, eu não sabia absolutamente nada sobre a teoria de mandalas. Então, primeiro eu tive uma experiência, eu vivenciei, aquilo me despertou algo, e aí depois veio a curiosidade de entender. E ainda na minha primeira formação, na primeira e na segunda formação, eu também tive o processo vivencial, né? Elas também fizeram esse trabalho. Nessa última, foi um trabalho muito bacana, dessa de 360 horas, entre muitas práticas que eu realizei, teve a do espelho, enfim, tudo envolvendo mandala, mas aqui fez uma diferença gigantesca, assim, na minha vida. Foi uma que eu fiz durante 21 dias, então eu tinha uma questão ali que eu queria trabalhar, e eu usei as mandalas claras durante 7 dias, e a gente fazia um trabalho com essas 7 mandalas claras, né? Então, cada dia eu escrevia a respeito das sensações, das observações e da relação com o tema que eu tinha procurado. Depois, por mais 7 dias com as mandalas negras, então cada dia eu também fazia as minhas anotações, as minhas ponderações, e depois, nos 7 dias seguintes, eu juntava a primeira mandala branca com a primeira mandala negra. E aí também eu ia vendo os insights. E usei também os labirintos nesse período, esqueci de falar, né? Nas mandalas claras, a gente usou o labirinto de Chartres, né? E nas mandalas escuras de Amins. Uma é mais angular, uma está mais relacionada à sombra, uma está mais relacionada a princípio de realidade, enquanto a outra trabalhava algumas questões no campo da consciência, e você depois vai cruzando, né? Uma com a outra, a primeira da branca com a primeira da negra, a segunda da branca. Então, assim, foi um trabalho muito profundo, muito intenso, e fez, como eu disse, assim, uma diferença gigantesca, assim como na prática clínica. E aí eu quero propor esse caminho para vocês também. Então, em vários momentos ali durante o nosso curso, vocês vão perceber que a gente vai vivendo primeiro e teorizando depois. Até porque, por exemplo, eu expliquei para vocês sobre as cores, ou sobre os materiais, a representação dos materiais. Eles vão influenciar vocês na primeira experiência. Então, eu queria que vocês tivessem uma primeira experiência sem o controle dela, que é mais interessante, e depois não vai ter jeito, né? Por conta da formação, vocês vão saber, e aí quando vocês quiserem fazer mesmo que uma mandala sem ter alguém acompanhando, uma mandala sozinhos, eu acho que hoje eu já tenho certamente mais de 100, e às vezes uma vez por ano, assim, eu coloco uma do lado da outra por ordem de data, e aí são insights, assim, bem interessantes também que eu tenho. Mas hoje eu já tenho a consciência do que cada elemento representa, cada escolha e tudo mais, né? Então eu queria proporcionar essa experiência para vocês, por isso que a gente sempre vai começar aí pela vivência, depois a teoria, em todas as aulas. E aí, depois a gente volta, né, da experiência para a teoria, e aí o nosso olhar começa a mudar. E é desse lugar, né, construído desses anos entre experiência pessoal, formação, estudo, análise, supervisão, clínica, prática institucional, que eu vou compartilhar esse percurso com vocês. E é interessante essa prática institucional, porque ela traz enquanto clínica me traz uma criança, um adolescente que trabalhou com mandala, um adulto que trabalhou com mandala, nas instituições eu sempre trabalho com números grandes de pessoas, né? Então, por exemplo, na instituição com idosos, a gente está falando de 30 pessoas, né? De 20 pessoas. Quando eu vou para outra instituição, a gente tem ali uma média de 70, 100 atendimentos por semana. Então, é um volume grande, e aí são propostas de trabalhos diferentes. E aí agora vocês já sabem um pouquinho de mim, né? Acho que já conheci uma parte, eu achei importante compartilhar esse processo todo. Então eu vou explicar para vocês o porquê que eu fiz essa estrutura. Eu já falei um pouquinho, né? Mas ao longo do curso a gente vai tanto na parte teórica quanto na parte experiencial. E só que na maioria da parte dos nossos encontros a gente vai viver primeiro e teorizar depois. Então eu escolhi fazer assim de propósito. Então, imagine se eu começar agora falando para vocês sobre cores, formas, símbolos, centro, organização da mandala, os materiais, o que esses materiais significam, o que é mais adequado ou mais inadequado em determinadas situações, o que a gente pode observar numa produção, e aí depois eu entrego a proposta para vocês fazerem, vai ser difícil esquecer aquilo que eu acabei de falar.
E aí vocês vão produzir, né? Em algum momento vocês podem pensar, por que será que eu escolhi essa cor? Por que eu escolhi o giz em vez de escolher o lápis? Então, será que isso significa alguma coisa? Será que eu deveria começar pelo centro? O que será que talvez a Evelyn vai observar no meu mandado, né? E não é isso a proposta. Então, eu quero preservar a experiência de vocês no máximo possível, para que vocês possam ir escolhendo à vontade, pela forma que aquilo apareceu. Hoje até que dava pra gente aplicar no final, porque não vai ter nenhuma parte teórica assim que pega muito. Esse, né, como a gente tem uma organização, a gente vai fazer todas assim pela vivencial primeiro. Então, começar pelo centro ou não, usar muito espaço ou deixar espaço vazio, mudar de ideia, apagar, recomeçar, ficar incomodado porque não está ficando do jeito que imaginou, ter vontade de controlar tudo, ou de repente sair fazendo, né, de uma forma menos controlada. Tudo isso faz parte da experiência, e às vezes para nascer uma mandala assim, que traga muitas... uma satisfação, não pela questão estética, mas pelo aquilo que foi produzido emocionalmente em termos de integração, a gente primeiro precisa se deparar com uma que às vezes não é tão agradável. Isso acontece, é normal. Então, nesse primeiro momento, não fiquem tão preocupados em interpretar, né? Primeiro a gente vai experimentar, depois a gente vai observar e depois a gente vai para a teoria. Tem uma outra razão também, né, da parte experiencial antes da teoria em todas as aulas, que vocês estão aqui numa formação em mandala terapia e muitos de vocês vão querer em algum momento utilizar esse recurso com outras pessoas. E aí eu acho importante que antes de ocupar somente o lugar de quem conduz, vocês também conheçam o lugar de quem vivencia. Porque uma coisa é a gente estudar uma pessoa que pode ter dificuldade quando está diante de uma folha de um círculo em branco. E outra coisa completamente diferente é eu diante daquele círculo. O que está acontecendo comigo? Eu travo, eu quero fazer bonito, eu penso que eu não sei desenhar, eu demoro para começar, eu fico procurando uma ideia, eu quero controlar o resultado, eu termino e continuo achando que está faltando alguma coisa. Então, vão percebendo que existe uma coisa acontecendo durante o processo e não somente na imagem que aparece no final. Então, é esse olhar que eu quero que a gente vá construindo ao longo do curso, não somente olhar para mandar, olhar também para o processo e olhar para a pessoa que está produzindo. E isso tudo tem muito a ver com a minha própria história, né? Até na psicanálise, eu comecei a fazer análise primeiro, alguns meses antes de começar a teoria. Então, eu falei para vocês, né, do meu primeiro contato com a mandala, primeiro sendo aplicado em mim, né, e depois eu fui para a teoria. Uma coisa naquela experiência despertou a minha curiosidade e depois eu fui tentar, então, entender o que tinha acontecido aqui comigo. E aí fiz essas formações que eu falei para vocês, e aí eu vou preservar algo que foi tão rico para mim, eu vou preservar para vocês também. Então, primeiro viver, depois compreender. Porque aí quando a gente entrar na teoria, vocês já vão ter uma experiência para conversar, né, com aquilo que a gente estiver estudando. E talvez em algum momento vocês pensem, nossa, isso aconteceu comigo, ou talvez pensem assim, comigo foi completamente diferente, então tudo bem. A gente não está tentando fazer com que todo mundo tenha a mesma experiência, não é isso, até pelo contrário, né, algumas coisas que a gente vai perceber durante esse curso é justamente a importância da singularidade. E como a gente vai estar junto, né, durante esses 2 encontros, experiência não seja só uma atividade de sequências soltas, né, que casa ali com a necessidade da Cláudia. Eu quero que exista um percurso. Então, a partir de hoje, vocês vão escolher um tema pessoal, tá, que vocês gostariam de observar ao longo desses encontros. E quando eu falo cuidado com o tema, tá, eu não estou pedindo para vocês escolherem o maior trauma da vida de vocês, não é exatamente essa a proposta. A gente está dentro de uma formação com uma proposta experiencial, é lógico que eu me coloco à disposição para qualquer questão, tudo que vocês tiverem dúvida, que vocês quiserem compartilhar, eu estou super à disposição, tá? Mas, assim, ainda não é uma psicoterapia em grupo. A gente tem as trocas, né? Então, às vezes, escolher algo muito traumático, a não ser que vocês estejam fazendo análise, pode ser um problema, tá? Então, vocês podem escolher alguma coisa que vocês estejam vivendo hoje, né? Pode ser uma questão que vocês queiram compreender melhor, alguma coisa que vocês gostariam de desenvolver, alguma coisa que vocês gostariam de transformar, uma mudança que vocês estejam vivendo, ou até alguma coisa que simplesmente desperte em vocês algum tipo de curiosidade, né? E que vocês queiram observar durante esse percurso. Então, o tema não precisa ser compartilhado
com a turma, caso vocês não queiram, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso também. E aí, ao longo das vivências, a gente vai ter momentos de troca, vocês vão poder compartilhar aquilo que vocês se sentem confortáveis para compartilhar, e limites são importantes e devem ser respeitados, porque ele é uma organização do nosso aparelho psíquico, isso fortalece bastante o ego. Mas vocês também não precisam expor uma coisa que vocês, então, queiram preservar, né? Mas o tema é de vocês, é livre. Então, como eu trabalho muito com anotação, vocês vão ter as anotações e aí vocês vão equilibrando ali conforme vocês forem se sentindo seguros. Então, agora, fiquem confortáveis onde vocês estão. Quem quiser, né, pode ajustar um pouquinho a postura, pode apoiar um pouquinho os pés no chão, sentir o contato do chão com os pés, não precisa ficar descalço, mas prestar atenção nessa sensação do chão, prestar um pouquinho atenção na respiração, vão observando se a respiração de vocês está lenta, tá rápida, tá pesada, tá leve, se tá entrando ar e saindo pelas duas narinas, por uma narina só, entrando por uma e saindo pela outra. Sim, quando vocês respiram, se vocês sentem o peito de vocês, a barriga de vocês se mexerem, vão voltando aqui para o presente, né? E vão pensando, então, nesse tema que vocês querem trabalhar durante esses 12 encontros. Vocês não precisam fechar os olhos, quem quiser se sentir confortável, pode fechar os olhos, vai baixando esse olhar e escolhendo ali um ponto do ambiente, porque às vezes a gente baixa um pouco o olho na reflexão, né, e vão pensando. Então, se vocês pudessem escolher uma coisa sobre vocês, ou da vida de vocês, para observar ao longo desses 12 encontros, o que vocês escolheriam? Então, fiquem à vontade, não precisa ser o tema mais profundo do mundo, mas também pode ser, se vocês se sentirem seguros para isso, e não precisa ser um tema bonito, mas, enfim, fiquem livres, né? Não pense também no que vocês imaginam que seria um bom tema para uma formação em mandala terapia, também pode ficar tranquilos em relação a isso. Então, o que faz sentido para vocês? Pode ser alguma coisa que apareça rapidamente, pode ser alguma coisa que apareça 2 ou 3 possibilidades, pode ser que vocês não saibam exatamente, não tem problema. Então, vou deixar vocês aí pensando e vão refletindo enquanto eu vou falando. E aí, quando vocês perceberem que vocês escolheram o tema, vocês me sinalizam, pode ser por voz, pode ser pelo chat, e a gente dá continuidade. Cláudia escolheu, a Cris escolheu, Bi escolheu também. Então, agora já apareceu um tema para vocês, ótimo. Mesmo que não esteja muito bem definido, se for o caso, não precisa forçar nenhuma resposta. E aí agora vocês vão colocar, né, no caderno, na folha de vocês, o que está separada, né, para o curso. É legal um caderno que tenha todas as informações. Lembrando que esse material vai para vocês depois, tá? Esse slide. Porque antes da nossa primeira produção, a gente vai registrar, então, esse ponto de partida, ok? Então, agora que vocês já escolheram a primeira mandala, né, a gente pode pensar, como eu escolhi grãos para a gente trabalhar nesse primeiro, e mais para frente vocês vão saber o porquê, a gente começou aqui, hoje a gente vai trabalhar, então, pode ser grãos e sementes, né? Então, eu escolhi começar por esse material também, porque eu acho que a semente conversa bastante com o momento que a gente está vivendo aqui. Então, quando a gente olha para uma semente, ela pode parecer uma coisa muito pequena, muito simples, mas ali existe uma possibilidade. E aí a gente ainda não vê aquilo que ela pode se tornar. E aí, quando uma semente é colocada na terra, existe um tempo para aquela coisa, para que alguma coisa comece a acontecer. Então, a gente não planta uma semente hoje e amanhã abre a terra para ver se ela já criou raiz. Tem todo um processo. Então, essas sementes, elas germinam, né? Algumas mais rápido, outras precisam de mais tempo, e algumas precisam de determinadas condições e de determinados cuidados. Então, eu queria que vocês pensassem no tema que vocês escolheram, né? A gente ainda não faz ideia de onde esse tema vai levar vocês, né, ao longo dos nossos 12 encontros, e não precisa saber. E a gente também não está escolhendo esse tema
para chegar obrigatoriamente numa determinada resposta final. Então, hoje a gente está conhecendo um ponto de partida. A gente está plantando a semente, a gente vai acompanhar o caminho. Antes da gente começar, também eu preciso lembrar alguma coisa importante para vocês. Vocês não precisam saber desenhar, tá? Quando a gente envolve terapia, o conceito estético ele é completamente abandonado. Quando ele está vinculado à estética, ele está relacionado à arte puramente. Quando ele se relaciona à terapia, a estética ela cai por terra, tá? Então não existe aqui nenhuma preocupação em fazer uma mandala bonita, perfeita, parecida com alguma coisa que vocês já viram. Na verdade, quanto menos vocês tentarem pensar no resultado final, melhor. Então vocês podem fazer um círculo do jeito que vocês quiserem livre, você pode colocar um prato, usar um compasso e fazer esse círculo, lembrando do tema que vocês escolherem, né? Vão trazendo esse tema para perto de vocês ali. Pensem como que vocês estão diante desse tema, enquanto vocês estão fazendo o círculo. Olhem para os grãos, para as sementes que vocês têm aí. Vocês vão perceber que existe diferença de tamanho, de formato, de textura, de tonalidade. E aí não existe uma semente certa para representar aquilo que vocês estão sentindo. Então vão percebendo o que chama vocês, né? E podem começar. Vocês podem começar pelo centro, pela borda, por qualquer outro lugar. Podem aproximar os grãos, afastar, organizar, reorganizar, deixar espaço vazio. Não tem um jeito certo de vocês começarem e o resultado, não tem um resultado assim que vocês precisam alcançar. Se em algum momento aparecer aquele pensamento, por que eu escolhi esse grão, o que será que isso significa, será que eu estou fazendo certo? Tudo bem, né? Deixa vir o pensamento e acolhe. E percebam que o pensamento que apareceu, né? E voltem para a experiência de vocês. Então, façam, né, sem análise, e aí eu vou colocar uma música aqui para vocês. Eu vou ter que tirar o fone, senão vocês não vão, não sei porque vocês vão ouvir a música se eu colocar o fone. Sem pressa, tá? E quando vocês sentirem que a mandala terminou, aí vocês param. A gente pode colocar um prazo aí mediano de até 10 minutos, né? Se precisar muito de mais tempo, ok. Não precisa colocar mais coisa só porque ainda tem um espaço vazio ou porque as outras pessoas ainda estão fazendo. Quando vocês sentirem assim, acabou, simplesmente olhem ali para o que vocês construíram, né? E fiquem à vontade. Então, eu vou colocar aqui a música para esse primeiro percurso. E aí, agora que vocês fizeram o trabalho, não precisa falar ainda, eu vou pedir para vocês terem um tempinho para olhar para a própria produção de vocês, olhar para ela como se vocês estivessem encontrando essa imagem agora, com curiosidade, com respeito. Antes de pensar no que ela significa, vocês podem voltar um pouquinho para como foi fazer essa mandala. Como foi para começar? Foi fácil? Ou vocês demoraram para decidir onde colocar a primeira semente? Se vocês já tinham uma ideia do que vocês queriam fazer, ou se vocês foram descobrindo enquanto vocês estavam fazendo. Se em algum momento vocês perceberam aí alguma necessidade de controlar o que estava acontecendo, ou se vocês tentaram planejar, se vocês conseguiram, né, deixar acontecer, se teve algum momento ali que vocês sentiram vontade de tirar alguma coisa, de mudar, de refazer, de reorganizar, alguma coisa que não ficou como vocês imaginavam, se isso aconteceu, como que foi para vocês, se vocês conseguiram deixar daquele jeito, né? Ou se vocês sentiram que vocês precisavam corrigir, como que foi para lidar com os espaços, se vocês sentiram a necessidade de preencher tudo, se vocês conseguiram deixar espaços vazios, como que vocês perceberam que a mandala tinha terminado? Foi fácil parar? O que apareceu na sensação? Que ainda faltava alguma coisa, de que precisava colocar mais um pouquinho, que estava bom do jeito que estava? Então, assim, vocês não precisam responder todas essas perguntas, né? Isso aqui é um convite reflexivo, né? Direcionado, mas reflexivo. E aí eu estou trazendo algumas possibilidades para ajudar vocês a voltarem para o processo, né? E perceber como que vocês estiveram ali durante essa experiência.
Olhem então para essa mandala pronta, né, sem tentar interpretar, vão olhando. E aí agora eu preciso que vocês respondam, tá? Numa folha de anotações. Essas perguntas eu tá aqui no slide, né? Depois vocês podem copiar. Mas assim, respondam, pode responder por escrito, o que mais chamou a atenção de vocês nessa mandala. Para onde que o olhar de vocês vai? Né? Tem alguma parte que chama mais a atenção, né? Algum grão, alguma semente que se destaca? Ou, eventualmente, não precisa responder cada uma delas, tá? Vocês vão respondendo dentro daquilo que fizer sentido para vocês. Tem alguma forma, alguma organização que vocês talvez não tinham planejado e que talvez vocês tenham percebido agora, né? Então, podem anotar o que é a percepção de vocês nesse sentido. E aí agora, vejam se tem uma parte que vocês gostam mais, se tem uma parte que incomoda. E também vocês podem tomar nota. E se vocês tivessem que escolher uma palavra para dizer como que é olhar para essa mandala agora, que palavra seria essa? Aí agora eu vou pedir para vocês se lembrarem daquele tema que vocês escolheram antes da gente começar. Vai olhando para a mandala e vejam o que que essa mandala, o que que essa imagem fala para vocês sobre o tema que vocês escolheram. Vejam se aparece uma palavra, pode ser uma sensação. Talvez vocês olhem para alguma parte da mandala e façam alguma associação. Talvez vocês percebam alguma relação entre a mandala, como fizeram, e a mandala como a maneira como vocês estavam vivendo esse tema. Se vocês tentaram controlar, eventualmente, a produção do mesmo jeito que vocês tentam controlar alguma coisa relacionada ao tema que vocês escolheram. Aí, de novo, né, se teve essa dificuldade de deixar espaço. Será que vocês começaram sem saber muito bem, né, para onde estava indo e foi descobrindo enquanto fazia? Tem alguma coisa que saiu muito diferente do que vocês tinham imaginado, né? Que quando a gente vai fazer, às vezes a gente tem uma ideia na cabeça. Se sentiu necessidade de organizar, de perceber que tinha terminado. E aí são perguntas assim provocativas, né, para vocês fazerem essa relação da mandala com o tema.
do que vocês observaram no fazer, na produção, na parte que vocês mais gostam, talvez numa parte que vocês não gostam, enfim. Vão fazendo essa relação. E aí a gente vai começar a construir sentido a partir dessa experiência. E aí, como a gente usou, então, uma metáfora, né, da semente do caminho, olhando para a mandala, que semente que vocês percebem que vocês estão colocando nesse caminho hoje? Não precisa ser uma meta, pode ser uma intenção, uma percepção, uma dúvida, alguma coisa que vocês tiveram algum tipo de insight hoje, talvez alguma coisa que talvez vocês não consigam nomear, e aí vocês podem não ter o nome, né, pode colocar. E aí quem se sentir confortável pode falar um pouquinho da experiência, não precisa falar de cada detalhe, né? Não precisa também falar do tema escolhido, se vocês não quiserem, mas vocês podem colocar eventualmente que vocês se sintam confortáveis para compartilhar. Depois do o que a mandala fala sobre o tema, o que era? Tem mais alguma coisa? Aí você pode... tem algumas coisas que a gente... Não, tá? Pode pensar, né? Mas assim, hoje a última resposta, assim, né, seria olhando para a mandala, né? Que semente que eventualmente você percebe que você está colocando no seu caminho hoje em relação a esse tema que você escolheu? As crianças têm que ser um pouco mais diferente, né? Eles começam a fazer, daqui a pouco sai, mas eu tava... Não sei, parece que foi uma descarga, não sei se é essa a palavra. À medida que eu fui fazendo, parece que eu comecei querendo uma perfeição, e depois eu fui relaxando. Então, de alguma forma, agora eu terminei, parece que eu me cobrei menos, mas eu estava meio querendo organizar, deixar de jeito... Mas aí, né, como você falou, deixa livre, né? Então eu vi que teve um pouco de, né, essa coisa de querer controlar o jeito, e depois eu soltei. Agora você falou, põe o café, eu não tinha o grão, tá bom, mas então vai com o café, e o café, como ele não tinha um grão, um lugar definido, ele espalhou. Eu acho que esse negócio de espalhar, parece que, não sei, né, a minha sensação é isso, que quando ele espalhou, eu fiquei mais solta, né, saber que não tem uma perfeição, então eu fui relaxando. Foi muito interessante esse outro elemento. Que legal, muito bom, obrigada, gente. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu tinha pouca coisa, porque eu não estou em casa, estou na casa do meu irmão, então está meio complicado. Mas eu consegui pegar grão de bico, feijão e milho. Um pouquinho. Já deu alguma coisa, era um pouquinho que tinha aí. Foi interessante que eu fiz com pouco material. E interessante que tinha 2 grãos do grão de bico que estavam pela metade. Eu voltava, porque eu pus num pratinho um pouquinho. E eu punha no prato e eles voltavam para mandá-la. Acho que foi umas 3 vezes. Aí chegou uma hora, eu falei, não, tá bom, então já que você quer ficar aí, você fica. Foi interessante isso, que eu tirava a metade, mas a metade voltava para a mão. Sabe quando você pega? Eu achei super interessante isso. E vocês já estão começando a fazer conexão com o tema de vocês? Tá para mim, porque aí chegou uma hora que eu falei, tá bom, vai. E era justamente o tema, vai. E no meio ficou o milho. Eu não pus o milho em outros lugares, eu só pus o milho. Depois, quando eu olhei, aí eu achei interessante. Eu não planejei, não planejei nenhum.
Mas eu achei interessante, o milho tá no meio, porque para ele virar pipoca ele precisa de pressão. Aí quando eu estava respondendo a pergunta, isso me chamou, toda hora eu ia para, mas por que eu estou pensando no meio, né? O meio, depois vocês vão olhar todas essas representações, tá? O meio é uma coisa que a gente sempre tem que ter atenção, depois vocês vão ver o porquê. Eu achei interessante. Eu coloquei o milho no meio também. Olha que interessante. Olha que legal. Eu tô aqui olhando e a maior concentração tá no meio. Olha que interessante. Não, e eu tô vendo aqui na tela e eu vejo o sorriso da Viviane, eu falei assim, ué, mas chama atenção, sabe? O sorriso aqui assim, e o milho só ficou no meio, mas eu achei interessante esse grãozinho pela metade, ele toda hora ele voltava, e eu tirava e ele voltava. Chegou uma hora, eu falei, tá bom, você quer ficar aí, fica. Depois, se vocês quiserem, gente, compartilha no grupo, tá bom? Para vocês verem um dos outros. Pode mandar lá naquele grupo lá que a Kátia mandou, como chama? Mandou as informações, né? O link, enfim. E você, Cláudia? Eu fiz Ai, que linda. a minha é toda de milho, né? E eu fiz assim, não fechei o círculo, porque eu já fui relacionando com o meu tema, né? De abrir caminhos, de escoar algumas coisas. Então eu preferi deixar ele aberto. E o que eu achei interessante, assim, né, com relação à última pergunta, ela falou que é a pressão que estoura a pipoca, mas não é, né? A temperatura, na verdade. É o calor do fogo, né? Uhum. Mas o que me ocorreu é que o milho, ele se transforma totalmente depois, né? Sim. Quando ele vira pipoca, ele vira uma outra coisa. E as três colocaram milho no centro, né? Foi mesmo. Foi bem interessante, viu? Foi muito bom, muito bom. Achei muito interessante o nosso inconsciente, né? Se comunicando, né, Viviane? Muito legal isso. É uma pipoca que precisa do calor e ela se transforma completamente, né? E aí o selfie de vocês, olha o selfie de vocês se comunicando, né? Você entrou o selfie, mas depois a gente fala mais sobre isso. Mas... É verdade, Eveliane, agora que você falou, né? É o nosso centro mesmo, né? É o selfie de vocês. Bom. Tem as numerações também, porque elas colocaram 1 grão, você colocou 4, não foi? No centro? 5. Foram 6 aqui. Ah, não, foi diferente. 5 da Cláudia, 6 da Patrícia e você, Vi? Só falta ser 4, né? No centro. Um monte. Tá bom. Depois vocês tiram a foto e mandam. Eu quero ver das meninas também. Das meninas também. Uma colocou mais no centro 4, exatamente, e a outra espalhou aqui. Mas ficou interessante. Legal, né? E trabalhar assim com elementos da natureza de modo geral, semente, folha, é uma coisa que traz mais relaxamento, centramento, né? É uma atividade que faz bem, assim, é legal trabalhar com criança, com quem está ansioso, com quem está agitado. Essa questão de você ter que colar, né? Toda colagem, se você tiver que recortar também para colar, tudo isso ajuda na organização, a gente vai ver isso mais para frente, é um bom ponto de partida, né? Então, agora que a gente viveu um pouquinho da experiência, conversou um pouquinho sobre o que apareceu no processo de vocês, eu quero começar a colocar algumas coisas da teoria em cima daquilo que vocês acabaram de experimentar. E uma coisa que é fundamental, né? O que faz o mandala terapeuta? Porque a mandala terapia não é simplesmente saber fazer mandala ou conhecer o significado das cores ou conhecer o significado dos símbolos, até porque existem casos, vocês vão ver na clínica, que universalmente tem por exemplo, o lilás, o roxo, essas cores, assim, nessas tonalidades, né, versões do roxo ou do lilás, geralmente está associada à espiritualidade, entre outras coisas. Mas eu tive uma paciente que associava a machucado, por uma experiência que ela teve, né,
com machucados, com doença que envolvia machucado. Então, ela sentia angústia e lembrava do machucado. Então, isso é uma questão importante. Então, é muito mais sobre saber estar, né, com a pessoa enquanto ela vive esse processo, acolher, escutar, observar, oferecer um espaço seguro para que alguma coisa possa ser expressa. E mesmo quando a pessoa não consegue dar uma palavra, mesmo ela dizendo assim, eu não sei, ela fala de uma sensação, ela está de alguma forma organizando isso, né? E vocês experimentaram um pouquinho disso, então quando eu pedi para vocês olharem para a própria mandala, eu não cheguei a dizer, nossa, semente significa isso, esse espaço vazio quer dizer aquilo, você começou no centro por quê, né? Por quê? Porque existe uma pessoa antes da mandala, e aí cada pessoa chegou com uma história, com memória, com experiência, com conflito, com desejo, com medo, expectativa, um universo que é muito dela. Então, não existe uma fórmula em que eu olho para determinado elemento e aí automaticamente eu sei o que ele significa para aquela pessoa. Então, na mandala terapia, a gente vai observar a produção, claro, vai observar o processo. Antes, eu era mais rigorosa em relação a isso, né? Eu pedia para a pessoa gravar no online, ela fazendo a mandala, porque a produção também é importante, tá, gente? Então, por exemplo, se a pessoa colocou, que nem no caso da Patrícia, né? Ela estava tentando lutar contra o grão que estava quebrado, deixando ele de fora. E aí ele voltou, insistiu, ela deixou ele entrar. Mas isso pode acontecer com lápis, a pessoa desenha e aí ela apaga. Ela fez o círculo e depois ela tenta, sei lá, o círculo não ficou do jeito que ela queria, depois ela vai tentando arrumar. Então tudo isso é importante, hesitação, né? A pessoa está lá num processo criativo a mil, de repente ela para e depois ela retoma. Tudo isso a gente precisa observar, então, o processo, né? Como a pessoa chegou, como que ela começou, o que ela sentiu que chamou a atenção dela, que associações que ela fez, o que aquela imagem desperta nela. E aí, aos poucos, né, que os sentidos vão sendo ali construídos. Então, por isso que a gente fala que a mandala ela pode trazer reflexos do inconsciente e não significa que ela seja uma espécie de exame em que o terapeuta descobre tudo que está escondido dentro da pessoa, não é isso. Na psicanálise, né, a gente entende que existem desejos, memórias, conflitos, experiências, que nem sempre estão ali disponíveis para a gente de maneira consciente, que nem sempre a gente consegue colocar em palavra. E aí que entra essa possibilidade muito interessante de que é o recurso expressivo, que é uma forma de fala, né? Então, às vezes, alguma coisa que ainda é difícil de falar, né, consegue começar a aparecer ali de uma outra maneira, por uma imagem, uma forma, uma escolha, uma repetição, também acontece, por uma associação que surge enquanto a pessoa olha para aquilo enquanto ela produziu. Então, a mandala ela vai funcionando mais como uma possibilidade de expressão e de acesso a esse mundo interno. Mas quem vai construindo esse caminho é a própria pessoa ali, acompanhada pelo terapeuta. Então, nosso papel não seria exatamente olhar para a produção e dar uma sentença. É ajudar realmente a pessoa a olhar, a perguntar, a escutar, acompanhar as associações. Então, talvez a pergunta seja um pouquinho mais simples, né? O que chama a sua atenção quando você olha para isso? Pode abrir um caminho muito maior do que eu dizer, isso daqui, por exemplo, se eu ficasse falando assim, o que vocês fizeram no centro? O centro é o self, né? E aí vocês experimentaram isso agora, né? Então, quando a gente chega em Jung, na psicologia analítica, a mandala ela vai ganhar um espaço ainda mais importante no seguinte sentido. Se na psicanálise a gente está falando de uma expressão de, às vezes, coisas que eu não estou conseguindo nem verbalizar, porque, por exemplo, vamos supor, tem paciente que, a maioria dos pacientes, principalmente neuróticos, enfim, obsessivos, eles não vão ficar falando palavrão na hora que eles estão falando, e às vezes ele pensou o palavrão, mas ele não verbalizou. Então eu falo assim, nossa, eu fiquei puta da vida, eu queria arrancar a cabeça da pessoa fora e pendurar na lança. Ela não vai falar isso, ela vai falar assim, eu fiquei com muita raiva dessa situação, fiquei muito indignado. Ele não vai falar, não vai expressar tudo. Só que aí na hora de um desenho, por exemplo, ele vai botar força na hora que ele está fazendo,
ele vai carregar, sei lá, o vermelho, né? Então, aí, essa expressão que não saiu, né, que ela passa pelo filtro da consciência, estou falando, mas a gente filtra o timbre de voz, a gente filtra as palavras que a gente vai usar, e no desenho não, no desenho ele sai, né? Então, se a gente viu esse serviço à psicanálise em relação à mandala, na psicologia analítica, o Jung observou essa presença de mandalas, relacionou essas imagens à ideia de uma totalidade psíquica, um self, um processo de individuação. A individuação de uma forma simples é esse processo da gente se tornando mais quem a gente é integrando ali aspectos de nós mesmos, que muitas vezes estão separados, que estão negados ou que estão pouco conhecidos. Então, na psicologia analítica, a gente também vai encontrar os arquétipos, então talvez vocês já ouviram falar, né, da sombra, ânima, ânimos, herói, e aí a gente vai estudar tudo isso com mais calma, né, durante toda a formação, mas o que eu quero, mas eu já quero deixar um cuidado, né, desde hoje, que não é porque apareceu determinada imagem na mandala que a gente imediatamente coloca um nome nela, diz isso aqui é sombra, isso daqui é o ânimos, isso daqui é o self. A teoria, ela ajuda a gente a ampliar o olhar, mas não aprisionar a experiência da pessoa dentro da teoria. Nada passa na frente da necessidade daquela pessoa, daquele ser humano, né? É a bendita frase do Jung, né? Ao tocar outra alma, seja apenas uma outra alma humana. Então, por isso que cada mandala é muito única. E a mensagem, ela vai despertando sentidos completamente diferentes em duas pessoas. Então, agora tem uma outra dimensão que eu quero trazer para vocês, que é o momento do presente. Então, quando a gente está, né, na experiência que vocês estavam fazendo, durante aqueles minutos em que vocês estavam escolhendo o grão, que vocês estavam organizando, aproximando, afastando, construindo a mandala de modo geral, a atenção de vocês, onde estava, né? Numa parte importante de vocês que estavam ali, naquilo que vocês estavam fazendo. E isso aproxima uma experiência de alguns princípios do mindfulness, né? Principalmente essa atenção no momento presente. É algo que alivia muito quem tem, por exemplo, transtorno de ansiedade. A observação da experiência sem precisar julgar ali o tempo todo. Então, tem muitos estudos sobre o mindfulness, que não é só meditação. Eu posso lavar a louça, você não consegue fazer isso o tempo todo, eu não consigo lavar uma louça inteira prestando atenção em todas as sensações e os cheiros, eu não consigo fazer isso em todos os banhos, não consigo fazer o tempo todo, nessa atenção presente. O problema é ela se esvair e a gente nunca ter, né, essa atenção no que está acontecendo agora, está sempre no futuro ou no passado, que é o que traz o desequilíbrio emocional. Então, esses estudos sobre mindfulness mostram que as associações com atenção, com regulação emocional, mudanças funcionais e estruturais ali em regiões cerebrais envolvidas nesses processos, se regulam mais. Então, existe ali uma literatura, de certa forma, é uma literatura científica bastante interessante sobre o que acontece quando a gente pratica atenção plena de maneira regular. Vejam, eu não estou falando da mandala, eu estou falando do mindfulness. Mas enquanto vocês estão ali pintando, quando vocês estão construindo, a atenção de vocês está naquilo ali que vocês estão fazendo. Então, o que a gente pode dizer é que a criação da mandala, ela pode favorecer esse estado de atenção concentrada, de presença, né, dependendo de como a experiência acontece, e isso também pode contribuir para uma regulação emocional, para uma percepção das próprias emoções, e essa percepção é importante porque às vezes ali existe uma emoção se repetindo e a pessoa tem aquilo como identidade dela, e ela não é só aquilo, é uma complexidade de coisas. E aí, às vezes, antes mesmo da gente conversar sobre o conteúdo da mandala, o próprio ato de você parar, concentrar a atenção e já criar já é uma experiência importante. Então, assim, dá para trabalhar, né, só com mandala? É possível, né, desenvolver um trabalho bastante amplo, utilizando as mandalas como recurso principal. Tem pessoas que trabalham só com mandala terapêutica, eu não estou falando das mandalas artísticas, eu estou falando da mandala terapêutica, só que existe um cuidado que eu considero muito importante. Quando a gente trabalha com processos expressivos, pode acontecer muitas coisas. Pode surgir uma memória, um sofrimento, pode aparecer um conteúdo. Todo o conteúdo indigesto, em tese, é traumático, mas é muito diferente, mesmo que eu carregue muita emoção,
na diferença do refrigerante, que a minha mãe colocava um pouco mais para o meu irmão e um pouco menos para mim, do que um abuso sexual vindo de um dos pais, por exemplo, né? Existem conteúdos que afetam a estrutura psíquica, que configuram e fortalecem, principalmente pessoas que já têm predisposição a ter algum tipo de transtorno mental mais grave, que a gente vai trazer ali como estrutura psicótica na linguagem psicanalítica. Então, pode acontecer ali uma mobilização emocional que não estava prevista, a pessoa desorganizar, né? Então, não basta só conhecer a técnica da mandala, a gente precisa saber sustentar aquilo que pode aparecer. Por isso que eu vejo ela como uma ferramenta complementar. É muito importante que a gente tenha base teórica e prática consistente dentro da área, dos limites, né, de atuação de cada profissional, e também reconhecer quando uma situação ultrapassa aquilo que a gente consegue acompanhar e precisa de um outro profissional ou de um outro tipo de cuidado. Então, hoje é muito comum a gente atender pessoas que já fazem tratamento com psiquiatra, né? Então, essas intervenções multidisciplinares podem ser imprescindíveis. Caso de psicose, por exemplo, não tem como negociar. E mesmo que não seja caso psicótico, às vezes a pessoa é neurótica, mas ela está com síndrome de pânico, ela está altamente desregulada, e se ela não cuidar, aquilo ali vai evoluindo. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que não trata um transtorno de ansiedade, aquilo pode evoluir para uma dissociação, ela não reconhecer partes do corpo dela, né? Então, acontece. E isso também é ser responsável com quem está diante da gente e com o nosso próprio aparelho psíquico, porque a gente tem superego, a gente tem um crítico interior. Quando a gente faz coisas que ferem aí uma ética, isso ataca também o nosso sistema psíquico, né? Desorganiza a gente. A gente tem o trauma do vicário, né? Que se chama, são pessoas que se traumatizam ao escutar o sofrimento do outro, dependendo do tipo de sofrimento. Não acontece só com terapeutas, acontece também, inclusive tem no site do Drauzio Varela falando sobre o trauma do vicário, como ele tem o depoimento de uma psicanalista que passou pelo trauma do vicário, mesmo fazendo supervisão e fazendo análise pessoal. Aí a gente tem assistentes sociais, entre outras profissões, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, preservar também o nosso aparelho psíquico. E aí, quando eu falo de mandala terapia, eu também não estou falando só daquela mandala tradicional feita com lápis, de cor dentro do círculo, né? Hoje a gente fez com semente, a gente podia ter trabalhado com colagem, com imagem, com cor, com textura, a gente podia ter trabalhado com argila, com cerâmica, com massinha, com biscuit, né? Então, a gente pode trabalhar com bordado, né? Aqui, ó, é uma mandala também, né? É uma mandala têxtil. Então, a gente pode até fazer, né, nas sessões, uma mandala, né, de linha. Tem o filtro dos sonhos, é um outro mandala. E aí, a gente pode integrar a escrita também. Então, tem uma até que depois eu mostro para vocês. A paciente, ela queria escrever dentro do círculo, e aí ela escreveu. Então, eu pedi para ela fazer 3 mandalas, a gente estava fazendo um trabalho específico, e conforme ela foi se organizando, a letra dela se organizou, porque quando ela começa desorganizada na primeira mandala, a letra dela uma hora está comprimida, outra hora está espalhada. Na mesma palavra, uma letra está totalmente virada, inclinada à direita, outra completamente inclinada à esquerda, horas tem pressão, hora está bem frouxa. E aí, conforme ela vai se regulando, isso aparece na expressão escrita. Não pela letra bonita, mas pela organização emocional representada através da escrita, mas que precisou primeiro de trazer esse caos que estava dentro dela. Então, a gente sempre tem uma série de possibilidades, e o material pode mudar, a experiência pode mudar, a proposta pode mudar, mas existe uma coisa que é importante: o recurso ele nunca vai ser mais importante do que a pessoa, né? Então, quando a gente fala da mandala como um caminho terapêutico, não é sobre aprender a tabela de significados e interpretar elementos. A gente vai falar, sim, sobre eles no decorrer do processo, e a coerência, né, a aplicabilidade. A gente pode fazer o trabalho, vocês podem aplicar uma nas outras, vocês podem também fazer com uma outra pessoa, mas aí depois eu vou orientar vocês direitinho como que isso vai ser, tá?
Então, assim, a gente pode criar condições para aquela pessoa, para que ela possa se expressar, observar, fazer associação, organizar ali a experiência, construir sentido para aquilo que está vivendo. Então, o mandala terapeuta, ele acompanha esse caminho, né? Ele acolhe. Pois não, Cláudia? Não, oi, Verena, eu só queria ilustrar um pouquinho o que você falou, né? Eu tenho um grupo de arte terapia para mulheres 50 a mais, é um grupo aberto. Então as pessoas vêm e vão, né? E essa semana apareceu uma mulher e eu perguntei qual é seu nome, né? Como que você veio parar aqui e tal. Nesse momento ela já começou a falar, sabe? Eu sou fulana, eu tive câncer, faz 6 anos, no ano passado eu tive alta, esse ano eu fui fazer os exames e descobri um tumor na cabeça, mas eu já conheci pessoas que tiveram esse tumor, as pessoas ficam cegas, as pessoas ficam mudas, eu não quero passar por isso, e eu já tenho a quantidade de remédios, porque eu vou dar um jeito nisso antes. Então, assim, o que eu quero dizer é, a gente não tem a menor noção do que pode aparecer, né? Porque uma pessoa com esse trajeto com a doença e com essa ideação suicida, né? E assim, aí tudo que eu tinha pensado eu dispensei. Falei, não, né, a gente vai fazer uma coisa mais suave, mais amena, acabamos fazendo um jardim, porque eu falei, não tem como, né, eu ir em grupo ainda, também não dá para dar muita atenção, mas era isso que eu queria falar, né, que desde que você está falando, né, a gente não sabe realmente como que a pessoa vem, né. Sim, aí tem essa responsabilidade com ela, com o grupo das outras meninas que estavam junto e ouviu aquilo, vai atravessar elas de alguma forma. Então, quem está mais sensível, né, quem está estruturalmente mais vulnerável, ou já tem uma estrutura muito vulnerável, fica balançado. E a gente também, né, porque por mais que a gente trabalhe os nossos limites, né, entre separar o que é meu e o que é do outro, se a gente não for nada atravessado pelo que está acontecendo com o outro, tem alguma coisa muito errada, né? Aí também está desequilibrado para uma rigidez muito grande, né? Então... E eu achei muito interessante porque eu tinha conversado com Deus, né, ou com a divindade, ou sei lá, falei, 2 públicos que eu realmente não quero, pacientes com câncer e pessoas do espectro, né, porque eu não dou conta. É uma coisa importante. Né, eu não dou conta, então eu não quero. E aí, assim, né, e aí aparece essa pessoa. Não sei se ela volta, porque o grupo é aberto, né, mas foi isso. Obrigada por compartilhar, viu, Cláudia? Então, a gente vai acolhendo esse caminho, vai escutando, vai perguntando, vai observando, mas a gente não toma o lugar da pessoa dizendo quem ela é, ou que a produção dela necessariamente significa, e talvez essa experiência de hoje tenha mostrado um pouquinho disso para vocês. Então, todos receberam uma proposta parecida, todos trabalharam com grãos e sementes, tiveram até a questão do milho ali no céu e tudo mais, mas cada um construiu uma experiência diferente, né? Uma construiu um círculo dentro de um outro círculo, dentro de um outro círculo, uma parte aberta, né? A outra já teve ali aquela questão do esparramar, né? A questão do café. A outra brigou com a semente, assim, não, você vai ficar aqui fora. E a semente batalhou para entrar e ela aceitou a batalha do grão. Então, assim, cada um tem uma experiência diferente, porque a mandala é o recurso, mas o processo é sempre de uma pessoa singular, e é esse olhar que a gente vai aprofundar ao longo dos nossos encontros. E aí, a gente entra também numa outra questão, que é a seguinte: muitas religiões, e a gente vai ver aqui também, culturas usam a mandala, de certa forma, de uma forma espiritualista, né? Então, a mandala seria essa religião ou seria um processo terapêutico? E a resposta é que ela não precisa, né, necessariamente ser uma coisa ou outra. Ela é um símbolo antigo, ela aparece em diferentes culturas, tradições religiosas e também em contextos psicológicos e também terapêuticos. E quando a gente olha para esse formato circular, algumas ideias parecem
bastante associadas a ela, né? Quando a gente fala de totalidade, de unidade, de integração, de centro de conexão, a gente está vindo para uma perspectiva mais espiritualista. E veja, a gente pode ter uma pessoa espiritualizada que é ateia, tá? Mas aqui não é a religião que a gente está falando, a gente está falando de uma pessoa que olha para a vida tentando dar um sentido para ela, se perguntando por que ela está aqui, que legado ela quer deixar. A gente pode olhar para isso, quem eu sou, né? Essa perspectiva, ela é espiritualista nesse sentido. Então, não existe, existe, na verdade, né, pessoas que vão encontrar a mandala dentro de uma prática religiosa, espiritual, e outras dentro da psicologia, da arte-terapia, da mandala-terapia, ou até mesmo de uma atividade de relaxamento. Aqui no nosso curso, o nosso olhar ele vai estar principalmente voltado para a psique. E aí a gente vai olhar para a mandala como uma possibilidade de expressão interna, de contato com conteúdos conscientes, inconscientes, de autoconhecimento e também de acompanhamento de processos. Isso não significa que a gente precise ali excluir uma dimensão espiritual, tá? Só que quando eu falo de espiritualidade aqui, eu não estou falando de religião, eu estou falando nessa perspectiva que eu falei com vocês. E hoje eu estou falando também dessas questões humanas que aparecem aí em algum momento da nossa vida. Então, por que eu estou aqui? O que faz sentido para eu fazer ou não fazer? Por exemplo, não é para mim atender determinado perfil de paciente, eu não quero, né? Independente do motivo, não quero, não é para mim. Qual é o meu propósito? Aonde que eu pertenço? Eu me sinto pertencente aqui, ao que, a quem, né? A que grupo? Então, uma pessoa ela não precisa seguir uma religião para se fazer essas perguntas. Ela também faz parte ali da nossa busca por sentido, da nossa consciência, da maneira como a gente tenta compreender ali o nosso lugar no mundo. Então, o nosso curso vai respeitar essa dimensão, mas sem transformar ali a mandala numa prática religiosa. E aí cada pessoa vai poder se relacionar com ela a partir da própria história, das próprias crenças e daquilo que for fazendo sentido para ela. Aí a gente chega numa outra questão importante, que é, a mandala ela não é somente uma imagem pronta, ela também é um processo de criação. Então vocês acabaram de experimentar isso. Se eu olhasse somente a mandala de sementes que vocês fizeram, eu estaria vendo o resultado final. Mas quanta coisa aconteceu até a imagem, né, que vocês terminaram de construir acontecer, né? Vocês tiveram que escolher, vocês tiveram que começar, organizar ou não organizar, mudar, continuar e buscar semente que não tinha, né? Decidir quando parar e talvez lidar com alguma coisa que não ficou ali exatamente do jeito que vocês imaginaram, né? Eu não queria a semente quebrada, eu queria a semente inteira, mas a gente tem uma semente quebrada ali compondo a mandala. Então, existe uma mandala que está diante da gente, mas tem também todo um processo de construção daquela mandala. Isso é extremamente importante na mandala terapia, e na perspectiva junguiana, a mandala ela vai aparecer muito relacionada ao self, à totalidade psíquica, ao processo de individuação. Então, quando a pessoa cria uma mandala, ela não está simplesmente preenchendo um círculo, ela está produzindo ali uma expressão que é ela naquele momento. E aí, por isso que eu venho repetindo tanto desde o começo da aula, né? Tem uma pessoa antes da mandala. Que parece óbvio, mas quando a gente corre a interpretar, sem elementos suficientes, né? Só pela imagem que a gente viu, tudo fica muito complicado. Então, durante muito tempo, né? Quando se falava em trabalhar terapeuticamente com mandala, existia ali uma atenção muito grande para a interpretação. Cor, forma, o que apareceu no centro, o que determinado símbolo representa, e essas coisas fazem parte do nosso olhar e a gente vai estudar. Mas a mandala terapia não precisa ficar reduzida a isso, a gente também vai olhar para a experiência sensorial, emocional, simbólica que acontece durante a criação, e às vezes até um processo de relaxamento mesmo, de centramento. Porque às vezes tem uma informação muito importante e ela não está só na cor que apareceu. Ela pode estar na maneira como a pessoa chegou até a cor, ela pode ter hesitado, na dificuldade de começar, na necessidade de controlar, na repetição que a gente usa sempre a mesma cor, na vontade de apagar, na dificuldade de parar, na associação que surgiu depois. Então, não é só o que essa mandala significa, é também o que aconteceu com essa pessoa, então, para ela construir essa mandala. E aí, depois que a mandala está pronta, o trabalho não necessariamente acabou. Né? A gente pode utilizar essa produção de maneiras muito diferentes. Ela pode entrar num processo de ressignificação,
Então, por exemplo, uma pessoa produz uma mandala relacionada a uma experiência muito difícil. Num outro momento, ela pode voltar para essa produção e acrescentar elementos. Então, transformar a parte delas, produzir uma nova mandala, percebendo, né, como que ela está diante dessa experiência agora. Eu já fiz, né, às vezes a criança tem muito medo de alguma coisa, eu peço para ela fazer o desenho, ela vai associando, e aí depois eu peço, depois que ela processa, nomeia, regula e tal, eu falo para ela, às vezes, transformar em algo engraçado ou em algo acolhedor. Eu faço isso com adulto também. Às vezes até, dependendo da estrutura da pessoa, as condições emocionais que ela está, ela recorta e ela pega os recortes dessa mandala para construir uma segunda, exatamente para esse processo de ressignificação. Então, ela pode facilitar essa expressão quando a pessoa tem dificuldade de colocar também alguma coisa em palavras. Então, assim, como você está se sentindo? E aí a pessoa não sabe responder. E aí cabe também dizer uma coisa importante aqui, né? Às vezes, a pessoa até sabe responder, mas o estado emocional que ela está, ela está muito desregulada. Ela pode ter tido uma perda muito grande, que impactou e desregulou ela fortemente. Alguma coisa aconteceu na vida dela, um luto, falta de emprego, alguma notícia de saúde, assim, que deixou ela impactada, de alguém na família, e ela pode, nesse processo, começar a estar tomando medicação, ou então, por exemplo, ela estava regulada tomando medicação, porque pacientes psicóticos precisam tomar medicação pelo resto da vida. Aí acontece bastante, né? Eles trocam de psiquiatra, e aí todo psiquiatra que eles trocam vai ajustar a medicação, vai trocar a medicação. E troca de medicação psiquiátrica deixa eles muito desregulados até tudo voltar a funcionar. Então, às vezes, eles perdem mesmo a capacidade de fazer associação e de fala. Tem uma recentemente que, inclusive, começou a conseguir falar comigo através da música. Como ela não conseguia, não saía, como a gente teve uma experiência no passado com música, ela começou a falar, eu quero tal música. E aí eu ia falando da música para ela e ela ia se organizando um pouco melhor, até a medicação fazer efeito. Agora que a medicação fez efeito, ela consegue fazer as associações. Então, tudo isso a gente precisa estar atento, né? Estar atualizado nas medicações que são usadas, enfim, precisa estar atento a todas essas movimentações. Então, quando existe a possibilidade de criar alguma coisa, ganhar forma, a gente pode perguntar, né? O que você percebe aqui? O que isso daqui desperta em você, né? Que associação você faz? Ou então você só mostra para ela, que às vezes ela fez sem perceber, né? Por exemplo, a semente, o caso da semente, né? Que tirou e colocou, não na hora que ela está fazendo, né? Depois que está pronto, porque ela teve consciência, mas pode ser que tenha algum paciente que não faça essa relação. Na hora que você está perguntando para ele vai pular essa parte. Aí você fala assim, você prestou atenção que você tirou e colocou. Eu contei aqui umas 5 vezes que você tirou e colocou a semente. A pessoa vai falar, puxa, não tinha prestado atenção nisso. Então, ali, dependendo do estado mental, do vínculo e tudo mais, já vai dar para a gente fazer uma associação. E às vezes não, só essa devolutiva dele prestar atenção nesse movimento que aconteceu por conta do estado dele, já basta, né? E é isso que a gente vai sentindo no setting. Então a mandala, ela também pode ser utilizada também como expressão plástica, como recurso de autoconhecimento, deixando ali a criação acontecer de uma forma mais intuitiva. Então ela pode entrar num trabalho meditativo quando a proposta é estar com o paciente no processo, acompanhando o movimento, a respiração, a escolha, a criação, né, o resultado. Às vezes a gente pode ver a pessoa que está produzindo a mandala, ela faz assim com a cabeça, às vezes ela vira os olhos, né. Então tudo isso também é importante a gente estar atento. E também pode ser utilizada ali que é a famosa expressão não verbal, né. E também pode estar sendo utilizada para uma ampliação de consciência. Então imagina, por exemplo, que uma pessoa produz mandalas em diferentes momentos da vida e depois coloca essas produções lado a lado. Ela pode começar a perceber, eu percebo, né, mudanças, repetições, ciclos, movimentos e transformações que talvez não tivesse percebido olhando só para uma única produção. Então, é legal, às vezes, a cada período, quando vocês estiverem trabalhando, seja em instituição ou na clínica com uma única pessoa,
mesmo que seja online, pede para ela, né, naquele dia você se prepara para isso, e às vezes a gente se prepara e a sessão não dá para fazer aquilo, né, mas você pede sempre para a pessoa estar com a pastinha, com as coisinhas dela, e aí ela coloca uma do lado da outra. Às vezes numa sessão de alta, né, numa pré-alta, eu já fiz isso também com criança, ela vai, coloca ali toda a trajetória dela e olha, e lembra. Isso também, né, é uma coisa interessante para a gente fazer quando a gente fala de perceber aonde eu andei, o caminho que eu fiz, aonde eu estou agora, diante de quando eu cheguei aqui, né? Então a mandala ela não precisa ficar guardada na gaveta depois que ela terminou. É isso que inclusive eu vou pedir para vocês. Guarda, tem uma mesma pasta, um mesmo lugar para vocês colocarem os materiais, as mandalas de vocês, porque no final a gente vai fazer isso. Ou até fotografem, né? Olhar na fotografia dá para fazer, eu já fiz isso. Eu organizei as mandalas e a pessoa olhou ali uma por uma. Já fiz vídeo também, né? Quando eu tinha um pouquinho mais de tempo, já deu para fazer coisas assim. Mas tenham e fotografem para que a gente possa fazer esse trabalho depois e até futuramente, né? Colocar. E aí a parte também importante, que eu esqueci de avisar vocês, para colocar a data, tá? Se vocês quiserem colocar agora ou depois do final, vocês podem fazer, é importante fazer. Tem uma coisa de semente. Semente geralmente dá uns bichinhos com o tempo. Para ela não dar esse bichinho, a gente precisaria passar verniz, ou para substituir o verniz, depois que a mandala de vocês secarem, vocês podem passar bastante cola, assim, para ela fazer esse efeito de verniz, exatamente para que no futuro não venha aí uma série de bichinhos na mandala de vocês. E tem uma coisa também que a gente precisa ter um certo cuidado, que é quando a gente diz que a mandala revela alguma coisa sobre quem construiu, e de fato sempre mas não é a pessoa inteira, né? Ela é uma porção daquela pessoa. Então, uma mandala, ela é uma produção feita por alguém em determinado momento, e dentro desse contexto e diante de uma determinada proposta. Então, ela vai oferecer para a gente pista, ela vai abrir associação, conteúdo, ela vai provocar perguntas. A gente não vai olhar para uma produção e concluir assim, essa pessoa é assim, né? E esse cuidado vai acompanhar a nossa formação inteira. Na psicanálise a gente vê isso em análise selvagem, né? Então a mandala ela pode abrir caminhos para compreender aspectos do mundo interno, mas ela não vai substituir a história dessa pessoa, a escuta, o contexto. E aí eu volto para a pergunta que abriu, né, a nossa conversa nesse slide. A mandala seria uma religião ou seria um processo terapêutico? Então ela não precisa pertencer a nenhum desses lugares. E não pertence. Uma pessoa, para uma pessoa, né, uma mandala pode ter um sentido profundamente espiritual e estar ligada à relação dela com o sagrado. A gente vai ver isso nas mandalas budistas, como que chama? Nos labirintos. Então a gente tem, por exemplo, o labirinto lá no Hospital de Cura de Ossara, onde os funcionários fazem caminham nesse labirinto até chegar ali no centro para fazer a meditação, como uma proposta de saúde mental, né, para um alívio da ansiedade. Mas a gente vai ter também, sei lá, as mandalas nas igrejas, onde você vai fazer esse mesmo percurso, né, de charts e tudo mais, vai fazer esse percurso para fazer uma oração, para fazer tá dentro de um processo, é como se fosse um ritual religioso. A gente vai ver os nossos povos ancestrais que faziam isso, né? Então, algumas tradições religiosas, como acontece nessas, elas vão ter significado próprio. Então, a mandala pode ser ali uma ferramenta ali de expressão religiosa, mas para outras, por exemplo, só psicológica, ou só terapêutica, né? Vamos separar as áreas aí, né? Para uma outra, ela pode ser uma prática meditativa, né? O labirinto, ele provoca esse estado de mindfulness, de atenção no presente, de estado meditativo. E para outra, ela pode só ser uma experiência de criação e autorreflexão. Então, a gente não precisa decidir pela pessoa que a mandala vai representar para ela. No nosso curso, a gente vai discutir como e vai estudar
a partir da psique, da utilização dentro da mandala, mantendo esse olhar mais integrativo. E aí, quando aparecem questões ali de propósito, de pertencimento, de sentido da vida, de conexão com algo maior, a gente pode escolher isso sem transformar a experiência numa religião. E no final, o mais importante do que perguntar se a mandala pertence à religião ou à terapia é perceber como que ela está sendo utilizada, em qual contexto, em que sentido que ela tem para aquela pessoa, porque às vezes a gente usou no processo terapêutico, mas para ela está usando no processo religioso, e a gente deve respeitar, né? A gente vai trazer a questão emocional, psíquica, a questão do desejo, a gente vai trazer isso para a pessoa. Aí, no caso, se ela estiver levando para o lado da espiritualidade, aí também a gente precisa respeitar. E talvez o círculo ele seja tão presente em diferentes culturas, justamente porque ele continua nos colocando ali diante de questões bastante humanas, né? Quem sou eu, onde eu estou nesse momento, o que está acontecendo dentro de mim, aonde é que eu estou caminhando. E é por isso que dentro da mandala terapia, a mandala não é somente algo para a gente olhar, né? Ela é algo para a gente viver. E aí, a gente vai começar a falar do contexto histórico, né, nessa aula, mas não vai dar para terminar de falar sobre ela, porque ela realmente pega aspectos bem interessantes, como de uma forma bem resumida eu falei. Então, a gente já falou sobre lugares que ela pode ocupar, e aí agora a gente vai falar sobre da onde ela vem, né? Então, a primeira coisa é que não existe uma data em que a gente consiga dizer a mandala nasceu aqui. A gente tem essa dificuldade histórica de definir com precisão quando ela surgiu. Muito antes de existir a mandala terapia, a psicologia, ou mesmo grandes civilizações como a gente conhece, o ser humano já produzia formas circulares. Então, a gente tem registros, né, de formas circulares em manifestações mais rupestres, encontradas em diferentes regiões, ali na África, na Europa, na América do Norte. Então, a gente não consegue afirmar exatamente o que aqueles círculos que eles desenhavam significavam para aquelas pessoas. Podia ter uma função simbólica, ritual, representar elementos da natureza, a gente não sabe com certeza. O que chama a atenção é justamente a presença do círculo em diferentes lugares, em momentos da vida humana, e lugares, né? Então isso é interessante porque o círculo ele vai continuar aparecendo depois em muitos contextos diferentes. E a mandala, ela tem uma origem específica, ela vem do sânscrito, né? Uma língua antiga da Índia, e ela costuma ser traduzida ali para círculo. A gente encontra também traduções que aproximam a palavra da ideia de algo que contém uma essência. Aqui no Brasil, vocês vão ouvir normalmente a mandala, mas eventualmente vocês podem encontrar em alguns contextos, né, em traduções ligadas ao budismo tibetano, né, ou mais próximas ali do sânscrito, a expressão de o mandala. Então, se vocês encontrarem isso diante dos estudos, não estranhem, né? Na nossa língua, né, o uso mais comum acabou se estabelecendo ali no feminino. E é assim que a gente vai usar aqui no curso. E uma coisa importante é que, apesar de a tradução nos levar para o círculo, a mandala não ficou limitada a uma forma geométrica, né? Porque ao longo do tempo, ela vai aparecer relacionada a diferentes dimensões de experiências humanas. Então, ela pode aparecer no campo, então, religioso, no místico, na meditação, na arte, na psicologia, e até mesmo em representações relacionadas aos cosmos, à organização do universo. Então, aquele mesmo princípio ali circular, ele vai aparecendo em contextos tão diferentes que a gente vai recebendo ali sentidos diferentes de acordo com a cultura, com o período histórico, com a maneira que está sendo utilizado. Então, tem um autor chamado Rutger Dunker, se eu não me engano ele é médico, mas eu preciso confirmar. E aí ele traz uma ideia bastante interessante no livro Mandalas, formas que representam a harmonia dos cosmos e a energia divina. Então ele chama a atenção justamente para a dificuldade de contar uma história da mandala, né, da maneira linear. Então eu acho interessante a gente pensar nisso, porque normalmente quando a gente estuda a história de alguma coisa, a gente procura, né, onde começou, quem criou, quem veio depois.
Com a mandala isso é bastante desafiador, porque o círculo e as organizações circulares, elas aparecem em diferentes épocas, culturas, e muitas vezes sem que exista ali uma relação direta para elas. Então, talvez seja mais interessante pensar que a história da mandala não é uma linha reta, ela é uma forma que fica reaparecendo em diferentes povos, em diferentes momentos, com diferentes significados. E Dunk também relaciona a mandala a uma ideia que vai aparecer muitas vezes, né, quando a gente estuda esse símbolo, né, o centro. Então, quando a gente olha para uma mandala, existe essa relação entre o que está ao redor e aquilo que nos leva em direção ao centro. E aí, simbolicamente, né, esse centro ele foi associado a diferentes tradições e ideias que a gente pode pensar assim, de unidade, de totalidade. E mais para frente, quando a psicologia ela começa a olhar para a mandala, e principalmente quando ela chega ali através do Jung, né, da psicologia junguiana, analítica, quando a gente chega mais profundamente em Jung, esse centro ele também vai ganhar uma leitura psicológica muito interessante. Então, por enquanto, acho que vocês podem guardar, né, círculo, centro, unidade, totalidade, não como uma tabela de significado, mas como uma ideia que acompanha a mandala há muito tempo e que vai ajudando, de certa forma, a gente a entender por que esse símbolo atravessou tantos contextos diferentes. Então, a mandala que hoje chega para a gente como recurso terapêutico, ela tem uma história muito anterior à psicologia. E aí, agora que a gente entender um pouquinho dessa origem, vai ficar mais fácil acompanhar como diferentes povos e tradições começaram a utilizar essas formas circulares, né, e que sentido que elas foram dando a elas ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem a mandala como expressão universal, e a gente viu que é difícil encontrar um único ponto ali de origem para a mandala. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão da expressão dela nas culturas. Então a gente pode começar pelas culturas indígenas. E aqui a gente precisa ter um cuidado, quando a gente fala em povos indígenas, a gente está falando de muitos povos diferentes. Não é porque é indígena, ou se a gente usar uma terminologia mais correta, os povos ancestrais, não significa que eles faziam as mesmas coisas. Eles tinham culturas, histórias, crenças e rituais muito próprios. Então não dá para colocar tudo dentro de uma única tradição, né? Mas o que é interessante, assim, para o nosso estudo, é perceber que a organização circular, ela aparece em diferentes práticas rituais. Então, em algumas tradições dos povos nativos da América do Norte, por exemplo, existe a dança do sol, em que o movimento acontece ao redor de um elemento central. E olhem como começa a aparecer uma coisa que a gente acabou de estudar, né? O círculo e o centro. Só que agora eles estão desenhando a gente está desenhando numa folha, né? E o círculo estava antes sendo vivido ali pelo corpo. Então as pessoas se movimentam, ocupam aquele espaço, participam coletivamente do ritual. Então é interessante para a gente começar a ampliar a nossa ideia de mandala. A gente tem a dança circular, né? Quando a gente fala, e é exatamente a união dessas várias expressões de danças feitas em círculo. Nem sempre a gente está falando daquela imagem geométrica colorida que normalmente aparece quando a gente pesquisa mandala na internet, né? E aí o princípio circular, ele pode aparecer no movimento, na organização de um espaço, numa dança, num ritual, ou numa relação das pessoas com o centro. E aqui nas imagens que eu trouxe para vocês, a gente consegue perceber justamente essa organização das pessoas em círculos em diferentes práticas coletivas, né? Então, ele está relacionado à conexão entre os participantes, os ciclos da natureza, a vida comunitária e também a dimensão ali mais espiritual daquele povo. E essas experiências, elas podem envolver cantos, instrumentos, movimentos corporais, pinturas e outros elementos que são próprios de cada ali tradição, né? Então, vocês podem começar a perceber aqui que a gente não está pegando essas práticas indígenas e dizendo, isso daqui é mandala terapia. Não é. A gente está observando a forma circular, né, que aparece como expressão humana e coletiva em diferentes contextos culturais. Isso é extremamente importante quando a gente pensa no inconsciente coletivo. E aí a gente já está tendo um olhar mais voltado para a psicologia. E aí tem um exemplo muito interessante que a Susana Fincher faz no livro O Autoconhecimento através das Mandalas. Muito do conteúdo que está aqui na aula
para vocês, principalmente na tradução de símbolos, essa perspectiva histórica, tá baseado nesse livro dela, tá? Ele é relacionado aos Navajos, né, no sudoeste dos Estados Unidos. Então, ela descreve ali uma prática tradicional em que a doença ela é compreendida dentro de uma ideia de ruptura de harmonia. Então, em determinados rituais ali de cuidado, é preparada uma área no chão. E aí são produzidas pinturas com areia colorida, seguindo apenas desenhos tradicionais escolhidos ali de acordo com aquela situação. E depois, a pessoa para quem aquele ritual está sendo realizado é colocada em relação com essa posição. E aí, dentro dessa tradição, existe uma compreensão de que o ritual participa de uma restauração de harmonia. Percebam que nós estamos falando de uma outra cultura, de uma outra compreensão de saúde, espiritualidade, também de cuidado. Mas, né, não cabe a gente pegar esse ritual e simplesmente transformar para o nosso atendimento, não é isso. O que ele nos ajuda a perceber aqui é outra coisa, é como o círculo centra a organização simbólica e a busca por aquilo que aparece muito antes da utilização terapêutica atual nas mandalas, como que ela acontecia. E quando a gente olha para os povos indígenas brasileiros, a gente também encontra diferentes manifestações coletivas organizadas circularmente. Então, o texto, né, que eu trouxe, por exemplo, o Toré, o Arupi, né, mas, novamente, são práticas que os povos e contextos específicos possuem ali, cada um seu significado próprio, tá? O círculo, então, vai atravessar essas diferenças diferentes, né, experiências humanas, e às vezes ele vai aparecer desenhado, às vezes ele vai aparecer no chão, na disposição das pessoas quando a gente pensa numa dança circular, num ritual em círculo, e às vezes através do movimento do próprio corpo. E isso vai explicando um pouquinho pra gente, quando a gente está falando da mandala, como uma expressão universal. Não porque todas essas culturas estejam fazendo a mesma coisa, ou atribuindo o mesmo significado ao círculo, não. Elas não são isso. Mas porque a forma circular, ela reaparece. É aqui o pulo do gato, né? Ela reaparece em diferentes culturas. E ela recebe sentidos próprios dentro de cada uma delas. Isso é justamente o que a gente vai continuar observando quando a gente conhecer outras manifestações da mandala ao longo da história. Então, na semana que vem a gente vai falar dessas imagens circulares em outras culturas, em outras perspectivas, dentro dessa vivência humana. Então, esse texto aqui, né, a mandala como expressão universal, ele está ali como introdução, a gente ainda vai explorar, porque tem bastante exemplo interessante, até formas de civilizações, né, que eu vou trazer para vocês, que se organizavam em círculos. É bem interessante. Então, para a gente finalizar, antes da gente terminar, eu queria voltar um pouquinho para o caminho que a gente fez hoje. Então, a gente começou se conhecendo, entendendo a proposta da formação, principalmente uma coisa que vai acompanhar bastante os nossos encontros, né? O primeiro viver, depois teorizar, que foi o que a gente fez, e aí cada um escolheu um tema para acompanhar, né, para acompanhar vocês ao longo desses 12 encontros. Um hoje já foi concluído, agora são 11, e aí começa a nossa primeira vivência, a semente do caminho. Então, primeiro vocês fizeram, depois vocês olharam para o processo, como começaram, o que aconteceu durante a construção, se apareceu controle, vontade de mudar, dificuldade de parar, resistências, né, e começaram a perceber o que aquela imagem falava para vocês sobre o tema que vocês escolheram. Aí só depois a gente foi para a teoria, então a gente começou entendendo um pouco melhor o lugar do mandala terapeuta e essa importância de não sair interpretando tudo da produção do outro, mesmo que esse seja o nosso paciente. Então, quando a gente fala da mandala como possibilidade de expressão de conteúdos conscientes e inconscientes, e a gente começa a aproximar esse trabalho da psicanálise e também de Jung, trazendo ali o self, totalidade, individuação, e depois a gente amplia esse olhar. Então a gente viu que a mandala ela não pertence somente à psicologia, ela atravessa a religião, espiritualidade, arte, meditação, diferentes culturas, e a gente volta, e até para a área médica, né? A gente está falando de um hospital que tem um labirinto circular, né, para meditação. Então a gente volta para a história e aí a gente vê o quanto é difícil determinar exatamente onde a mandala começou. A gente conhece meio que a origem, né, da palavra, do sânscrito e tudo mais. A gente encontra algumas ideias que vão aparecer muitas vezes no curso, círculo, centro, unidade, totalidade. E a gente termina percebendo que esse círculo
nem sempre ele está desenhado. Então, a gente vai olhando para algumas tradições indígenas, a gente viu que o círculo também pode ser vivido no corpo, na dança, no ritual, na organização das pessoas e na relação com o centro. Então, se eu pudesse resumir essa nossa primeira aula numa frase, seria: a gente começou olhando para uma mandala e terminou percebendo o universo que existe ao redor dela. E aí, agora, eu quero que vocês lembrem por alguns segundos da mandala que vocês fizeram no começo da aula, e sintam assim se ela continua a mesma, né? Ou se talvez vocês já não estejam olhando para ela do mesmo jeito, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E durante essa semana, se aparecer espontaneamente alguma percepção, alguma palavra, alguma associação com o tema que vocês escolheram, anotem, né? A gente ainda tem 11 encontros e a gente vai voltar para essa primeira produção mais para frente. Então, eu quero terminar retomando justamente o nome da nossa primeira vivência, que é a semente do caminho. Hoje a gente plantou a primeira semente desse percurso, e aí eu deixo uma pergunta reflexiva, né? O que eu quero me permitir observar em mim ao longo desse caminho? Também quero agradecer para você, pela presença de vocês, pela troca, foram trocas maravilhosas. Lá no grupo vocês podem falar à vontade, perguntar, se quiser me mandar alguma coisa no particular, eu estou lá no grupo, só me mandar mensagem. E aí na próxima aula a gente continua. Bom, gente, muito bom. Olha, não passei do horário hoje. Muito obrigada. Obrigada. Me agradeço. Obrigada, Eveliane. Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada. Eu coloquei as mandalas lá no grupo, a Cá viu, e fiquei impressionada, né? Como é ancestral também, né? Essa coisa das mandalas, assim, gente, é muito interessante. Muito bacana. Muito obrigada, viu, pela troca, gente. Na próxima a gente vai ver mais ainda desses, né? Porque tá só na introdução, né? Aí vocês vão ver umas coisas interessantes. Obrigada, viu? Obrigada, Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.